Olá, amigos, que bom nos encontrarmos mais uma vez para que a gente possa discutir um pouquinho sobre temas importantíssimos da Palavra de Deus. Mas me diz uma coisa, você já recebeu o seu material pelo correio? Você já recebeu, já está lendo, já está verificando, já está buscando, pesquisando? Aqui tem muito material interessante. São 18 temas, 18 aulas, 18 lições tirados de dentro do Apocalipse que vai te dar um conhecimento, uma fé que vai te animar muito ao preparo para a volta de Jesus, ok? Então veja só, se você já recebeu, você manda um WhatsApp dizendo, recebi, eu já entendi tudo, ok? Agora, se você deseja receber esse material, então o endereço que aparece aqui na tela, tá bom? Você escreve, ou você passa um e-mail para nós, ou você passa um zapzinho rápido e nós já estaremos enviando para você este material. Agora, lembra, se você é iniciante, nunca pesquisou a Bíblia, vai começar agora, eu vou te mandar outro material, que é um preparo fantástico para você compreender bem a Palavra de Deus. Aí depois, então, eu mando esse outro aqui. Mas se você já tem intimidade com a Bíblia, com os temas bíblicos, então eu já vou mandar esse daqui, porque esse é um estudo profundo sobre o Apocalipse. É feito em lições, mas é muito interessante esse guia aqui, que vai valer a pena para você, ok? Então, eu estou aguardando lá o seu comunicado e quero mandar isso aqui para você. Eu tenho vários desses aqui e quero que você seja cada vez mais dominador do assunto do Apocalipse, que é o livro dos últimos dias e nós estamos justamente nessa época, ok? Tudo bem, então? Vamos para a primeira pergunta de hoje? Muito bem, a primeira pergunta de hoje foi feita por Damião, lá do Israel Pinheiro. E Damião está perguntando o seguinte: onde estão os mortos e qual a sua situação? Como é que eles estão? O que eles estão fazendo? Então você sabe que tem muitas teorias e propostas populares da teologia popular que diz que ele está no purgatório, que ele está no limbo, que ele está no Hades, que ele está no céu, que ele está no inferno, que ele está pairando. E afinal de contas, onde é que ele está? Onde é que os mortos estão? Ok? Então, você lembra de Deuteronômio 29, 29? O que é que diz ali? Que tudo aquilo que está encoberto pertence a Deus. O que não está revelado pertence a Deus. Mas o que está revelado pertence a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos e aí por diante, ok? Então nós vamos nos basear sobre o que está revelado na Palavra de Deus, ok? Pegou sua Bíblia? Já está prontinho aí para a gente começar? Ok. Abra na primeira passagem que está em Salmo 6. Salmo 6, versos 4 e 5. E aí, você encontra no Salmo 6 uma declaração muito interessante que você precisa observar. Olha só. Salmo 6. Já encontrou? Ótimo. Então vamos ler juntos, ok? O verso 4 diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Olha aqui que interessante, né? Desde 1000 anos antes de Cristo que nós já éramos salvos pela graça, não é? Continuando, verso 5 agora. Pois na morte não há lembrança, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Note, os mortos não têm lembrança de Deus. E no sepulcro, ninguém louva a Deus. E aí alguém poderia dizer assim na teologia popular, mas isso daí são os mortos maus. Só que aqui não diz isso. Aqui nem diz que os mortos são maus, nem que são bons. Simplesmente generalizou. É morto, não louva a Deus, não tem lembrança de Deus. Ok? Viu aí o que a Bíblia revela para nós? A Bíblia está cheia de passagens reveladoras sobre este assunto. Mas você quer ver uma outra passagem? Dá um pulinho lá agora em Eclesiastes. Eclesiastes vem depois de Salmos, depois de Provérbios. E lá no capítulo 9, você vai encontrar alguns versos. O verso 5, 6 e 10. Achou? Eclesiastes, capítulo 9. É isso aí. Muito bem.
Já achou? Então podemos ler. O verso 5 fala assim sobre os mortos. Observe. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Viu? Morto não tem recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viram? Então, observe bem. Se morto não tem recompensa, nem está no céu, nem está no inferno, nem está em lugar nenhum. Ué, morto não recebe recompensa, é o que diz aqui, ok? Outra revelação interessante que diz aqui que amor, ódio, inveja, que são sentimentos naturais de um ser humano pecador, eles também não têm. Ah, pastor, mas olha só, o meu tio, ele voltou lá em casa e fez uma bagunça lá em casa, ele já tinha morrido e assombrou todo mundo e disse que ia matar um, disse que ia matar outro. Mas a Bíblia diz que o morto não tem ódio, não tem amor, o morto não tem inveja. Percebeu? Agora, olha só o verso 10, me acompanha aqui. Verso 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque lá na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Entrou na sepultura, a pessoa não cresce no conhecimento, não cresce em projetos, não desenvolve sabedoria alguma. Ele está lá, não tem nada para ele. Então, alguns acreditam assim. Tem uma teologia popular que veio lá da Índia, lá do outro lado do mundo, que quando a pessoa morre, sai um espírito. E aí ele entra em outra pessoa. Quando essa pessoa morre, sai aquele espírito e entra em outra pessoa. E sai, e entra, e sai, e entra, até que esse espírito fique purificado e ele esteja em condições de ir, então, para o céu definitivamente. Bom, essa é uma teologia popular que veio do Oriente. Note bem, se é assim, então a gente não precisa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Era só o espírito sair, entrar, que nem roupa que você pega, passa numa água, depois passa na outra água e passa na outra água e vai limpando, limpando até que ela está bonitinha e você bota para secar. Note, se fosse dessa maneira, como tem na teologia popular, então Jesus ia morrer para quê? Era só lavar, ou seja, era só entrar e sair, ok? Mas a Bíblia diz que a pessoa tem que aceitar Jesus como Salvador, porque Ele, o Criador do céu e da terra, morreu pelos nossos pecados. Percebeu isso aí? Então esse verso 10 aqui é muito esclarecedor, porque diz que lá na morte não há crescimento intelectual, espiritual, não há nada. A pessoa morreu, entrou no sepulcro, ninguém vai lá pregar para ela, ninguém vai lá ensinar para ela, ninguém vai fazer nada para ela, porque ela não vai crescer, ela está morta, ela está sepultada. Bom, é assim que diz a Bíblia. Vamos ler uma outra passagem e agora vamos ver aqui o que é que Jesus fala. A gente viu aqui os profetas do Antigo Testamento dando o seu relato, o seu testemunho. Mas observe bem, como é que a Bíblia fala no Novo Testamento pelos lábios de Jesus. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, e este amigo um dia adoeceu, ficou doente, e foram chamar Jesus para poder fazer alguma coisa por ele. Quando foram chamar Jesus, parece que ele ainda estava vivo, só que Jesus demorou um pouquinho e acabou, quando chegou lá, já tinha morto, e já estava 4 dias morto. Mas antes dele ir lá onde Lázaro estava, o capítulo 11 de João, verso 11, mostra como é que Jesus se referia à morte de Lázaro.
Vamos ler? Conseguiu achar aí? João 11, versinho 11. Vamos lá então. Diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aí todo mundo entendeu que Lázaro estava dormindo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Viu como é que Jesus trata a morte? É como um sono. Todo mundo que dorme, acorda. Ou seja, todo mundo que morre, Jesus pode ressuscitar. Então, ele tem o poder da vida. Para ele, a morte é como um sono. Agora observe bem, quando você está dormindo, você ao mesmo tempo você está negociando, está lendo, ao mesmo tempo você está indo no dentista. Quando você está dormindo, você está consciente que o ladrão está entrando, passando por dentro da sua casa? Não. Você só vai perceber alguma coisa quando você acorda. Então, uma pessoa morta, ela está inconsciente. Uma pessoa dormindo está inconsciente. Percebeu como é que ele faz a comparação? E é uma boa comparação. Porque as comparações que Jesus faz são as melhores para a gente poder entender todo e qualquer assunto da Bíblia. Mas tem um texto ainda do próprio João muito interessante, que fala sobre as duas classes de pessoas que estão lá no cemitério. Quando Jesus for fazer a ressurreição, ele vai chamar as pessoas que estão aonde? Então, a teologia popular diz, olha, alguns estão no céu, alguns estão no limbo, outros estão no purgatório, outros estão no Sheol, outros estão no inferno. Quando ele for ressuscitar as pessoas, de onde ele vai chamar essas pessoas? Vamos ver? Então, João, capítulo 5, verso 28 e 29. Em João 5, 28 e 29, nós encontramos ali algumas declarações interessantíssimas que nos ajudam muito a afirmar a nossa fé, a confortar o nosso coração, ok? Posso ler o 28 e 29? Então, vamos lá. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ó, os mortos estão nos túmulos, e é de lá que ele vai chamar todo tipo de mortos. E você vai ver quantas classes de mortos tem lá nos túmulos, tem lá no cemitério. Veja o 29. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Percebeu? Então, lá na sepultura tem uma classe de mortos que vai ser ressuscitada para a vida eterna, porque é a classe dos bons. E a outra classe é a classe dos maus, que também vai ser ressuscitado, mas para receber a condenação, para receber o juízo, para receber o horror eterno, como está lá em Daniel, capítulo 12. Você já leu Daniel, capítulo 12? Lê lá o capítulo 12, 1, 2, 3, para você ver como ele fala da ressurreição. Parece que é João que está falando lá, mas não é, Daniel. Interessante, não? Então observe que na sepultura, ou melhor, no cemitério, tem duas classes de pessoas só: os salvos e os perdidos. E vai chegar o dia em que os que estão lá é que vão ser chamados. Ele não vai chamar do céu, não vai chamar do inferno, ele não vai chamar do limbo, ele não vai chamar de lugar nenhum. Ele vai chamar de lá porque todos estão lá, dormindo, descansando, né? O corpo já consumiu, já misturou com a terra, já desapareceu, às vezes fica só os ossos, não é assim? Mas ele, no seu poder criador, ele vai fazer todos ressuscitarem. Sabe, queridos, hoje o que nós encontramos sobre os mortos é isso daí. E nós vamos então esperar que o Damião
tenha respondido pelo menos um pouco da sua pergunta, né? Existem mais informações que a Bíblia revela sobre os mortos, mas aí, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente discute. Nós vamos agora para o intervalo, e depois do intervalo nós vamos para a segunda pergunta. E sabe qual é a segunda pergunta? Vou ler para vocês. A Bruna, lá do Campinho, pergunta assim: o que é o milênio? Quando isso vai acontecer? Quem vai passar por isso? Só os salvos? Então, daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos estar juntos novamente para responder a pergunta da Bruna do Campinho. Até já! O Departamento de Mordomia Cristã e Saúde traz para você dicas de saúde, orientações práticas que o ajudarão a viver mais feliz e saudável. Verde no coração. Encha seu prato de brócolis, agrião, espinafre e rúcula. Quer saber por quê? Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que alimentos de tom verde escuro reduzem o risco de doenças cardíacas. O responsável por esse benefício é justamente um dos pigmentos das verduras da cor verde, a luteína, da família dos carotenoides. Ela impede a formação de placas de gordura. Você ouviu Dicas de Saúde. E então, voltamos e agora nós vamos para a segunda pergunta. Bruna, anota aí as passagens. Bom, começando, a palavra milênio, ela não existe na Bíblia, né? Essa palavra, ela é utilizada no meio teológico para descrever um período de 1000 anos. Mas a palavra milênio, da maneira como eu estou falando, não existe na Bíblia. Ela apenas relata que existe um período de 1000 anos que vai ocorrer dentro da história do pecado. Então, a primeira passagem que nós vamos analisar é o que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 1 a 3. João 14, de 1 a 3, diz o seguinte: Jesus estava conversando com os seus discípulos e eles estavam ali querendo saber uma porção de coisas, e Jesus falou sobre o dia que Jesus iria embora. E ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você percebeu que aqui ele está preparando lugar na casa do pai dele? Ele diz que ele vem buscar para levar para a casa do pai, que é lá no céu. Então note, quando Jesus vier, ele vai levar os salvos para o céu e vai ficar lá. Quanto tempo? Daqui a pouquinho a gente vai ver quanto tempo os salvos vão ficar na casa do pai. Agora analise um outro verso. Esse já diz que Jesus volta, pega os escolhidos, os salvos, os seus filhos, e leva para a casa do pai, que é lá em cima, lá no céu. Tudo bem? Agora a segunda passagem está em Mateus 24, 31, que confirma essa ideia. Em Mateus 24, 30, Jesus diz que ele volta nas nuvens do céu com poder e muita glória. E muita gente vai ficar angustiado porque não se preparou. E o verso 31, olha o que diz aqui. Vou ler para você. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então note que ele diz que são os anjos que vão descer e recolher os escolhidos. Para levar para onde? Como nós já lemos, para a casa do pai. Porque esse é o plano dele, levar para a casa do pai. Por isso que ele está preparando um lugar lá. E quando ele chegar aqui, ele não desce. Quem desce são os anjos, ele fica nas nuvens. E aí então, os anjos descem, recolhem todos os escolhidos, todos que ressuscitaram e são salvos, todos que já estavam vivos, que são salvos, e leva para encontrar com Cristo. E o que eu estou falando para você,
Paulo afirma lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Lá ele fala exatamente isso que eu estou falando para você. Agora, note bem, nesse dia, ele está levando os salvos para o céu. E quem não é salvo? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 8, relata o que vai acontecer com as pessoas perdidas que não vão para o céu no dia da volta de Jesus. Você consegue achar aí rapidinho? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 6 a 8. Jesus está tratando nesse texto de pessoas que perseguem os cristãos, que fazem maldade com os cristãos. E vai chegar o dia que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e vai se vingar desse povo que persegue os cristãos. E olha o que diz ali, começando no versinho 6. E se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Viram? Ele vai vir do céu com os anjos para poder fazer justiça. E o verso 8 diz que ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele vier nesse dia, ele vem para destruir essas pessoas pecadoras que não acreditam em Deus e que não obedeceram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, observe bem, é isso que vai acontecer no dia da volta de Jesus. Uma outra passagem que também esclarece um pouco mais é aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No verso 7, diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você percebeu? Quando Jesus vier, a volta dele, a glória dele, a majestade dele, destruirá os santos, destruirá os perdidos, destruirá todos os ímpios, destruirá todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedeceram o Evangelho do Senhor Jesus. Então, observe bem, no dia da volta de Jesus, ele recolhe os eleitos e leva para o céu. E nesse mesmo instante, ele destrói todos os pecadores não arrependidos, os que não se prepararam. Agora eu pergunto para você, se os salvos vão ser levados para o céu e os pecadores que estiverem vivos vão ser todos mortos, quem ficará nessa terra? Quem ficará habitando aqui? Você quer saber? Então vamos para Apocalipse, capítulo 20. Abra aí agora a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. E vamos dar uma olhadinha para você ter uma ideia do que vai acontecer no dia da volta de Jesus. Tudo bem? Vamos lá? Verso 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Note, Satanás preso, acorrentado, e essa corrente não pode ser corrente de ferro de verdade, porque espírito não dá para prender com corrente, com corda, botar no cadeado, você sabe disso, né? Continuando, lançou-o no abismo, o abismo é essa terra aqui. Chamou, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completem os 1000 anos. Percebeu? Então veja bem, Jesus vem, leva os escolhidos,
destrói os perdidos e Satanás fica aqui, sozinho, sem ninguém, sem poder tentar ninguém. É por isso que ele fica amarrado. Você já viu aquela expressão, está amarrado em nome de Jesus? Não está não, hein? Tem muita gente crendo nessa teologia popular. Teologia popular não prepara para a vida eterna. Cuidado, ok? Então, a teologia bíblica diz que Satanás será amarrado, preso, só quando Jesus chegar nessa terra, levar os escolhidos para o céu, destruir os perdidos, e ele ficará 1000 anos nessa terra sem ninguém para tentar. E aqui o texto diz o seguinte, que depois disto, depois desses 1000 anos, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Ou seja, depois que terminar os 1000 anos, os perdidos todos ressuscitam e os salvos, depois de 1000 anos, descem, porque aqui será a morada eterna dos salvos. E aí a Bíblia completa o texto, dizendo que quando isso acontecer, que os 1000 anos terminar, os salvos descem do céu, os perdidos ressuscitam, a Bíblia diz que também vai descer fogo do céu e destruir todos os perdidos para sempre, e aqui será o lar eterno, como era no começo de tudo com Adão e Eva. Aqui vai ser o lar eterno dos salvos. Queridos, se você consultar Jeremias 4, 23 a 26, você vai ver que ele fala da terra sem ninguém, sem animais, sem seres humanos, tudo destruído, tudo escuro, tudo devastado. E a única maneira de completar essa profecia de Jeremias é durante os 1000 anos. Não tem outro espaço, outro local para poder se realizar a profecia de Jeremias. Queridos, vocês gostariam de estar preparados para subir com Cristo quando Ele voltar e passar 1000 anos no céu? Nós vamos fazer uma oração agora e vamos pedir a Deus que Ele possa nos ajudar a crer no que a Bíblia revela sobre os mortos e a crer no que a Bíblia revela sobre o período dos 1000 anos. Vamos fazer uma oração? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por poder estar na Tua presença e estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar ricamente este estudante da Bíblia, que toda segunda-feira vem ouvir a Tua palavra, estudar e aprender. Que cada um seja fortemente revigorado na fé e muito bem preparado para o encontro contigo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Na próxima segunda-feira estaremos respondendo as suas perguntas. Se você não fez a sua pergunta ainda há chance. E nós pesquisaremos e responderemos para você. Que Deus te abençoe e até lá.